Mais Saúde. Apoio Saúde Livre Vacinas Cuiabá. Cuidando da sua saúde através da prevenção. Falar de saúde, então, estou recebendo a doutora Eliane Pires. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Cleide. É um prazer estar aqui contigo. Ela é especialista em medicina integrativa, é isso, doutora? Isso mesmo. Explica pra gente o que é medicina integrativa, então, só pra gente poder começar o assunto. Medicina integrativa é uma área de atuação onde nós atuamos com a medicina convencional, a medicina tradicional, aliada com as medicinas complementares para otimizar os resultados dos pacientes. E hoje nós viemos falar especificamente sobre um assunto que muita gente tem dúvida, que são as taxas hormonais. Quando a gente está falando do hormônio e no processo de emagrecimento, viu? Menina, mulherada já até levantou o volume aí, homens também, né? Porque é um assunto muito importante. Como que é essa relação ali da taxa hormonal no processo de emagrecimento, doutora? Bom, Cleide, quando a gente avalia um paciente para emagrecimento, a gente começa com o básico, né? O que é esse básico? É a avaliação do intestino, se tem algum processo inflamatório, fazer essa desinflamação, fazer uma detoxificação. Por quê? Porque é a base onde a gente começa a modular esses hormônios. Nós sabemos que a produção da serotonina, 90% é no intestino. Então eu tenho que estar com o intestino otimizado para que ele possa produzir este neurotransmissor e, consequentemente, eu começar a ter um equilíbrio em todas as esferas hormonais. Para quem tem em casa, doutora, só antes da gente continuar, explica pro pessoal o que é serotonina. O que é isso? É um hormônio, é isso? Serotonina é um neurotransmissor, tá? Associado ao bem-estar, à satisfação, à felicidade. Entendi. E ela é importantíssimo nesse processo de emagrecimento. É importantíssimo, né? Porque além dela me dar essa sensação de bem-estar, ela é precursora de um hormônio chamado melatonina, que é o hormônio do sono, né? Que regula o sono. E a gente sabe da importância de um bom sono no processo de emagrecimento. Entendi, tá. Então, falando ali quais são esses tipos de hormônios que estão ligados ali para poder fazer o processo de emagrecimento e no que esses hormônios, como que precisam estar esses hormônios, né, para poder fazer com que esse emagrecimento aconteça de uma forma real ali. Tá, então eu vou falar um pouquinho de como que os mecanismos de ajuste acontecem no nosso corpo, né? A gente acha que para emagrecer é só diminuir calorias e praticar atividades físicas, mas não é bem assim, porque eu preciso saber se todas as engrenagens dessa grande máquina estão andando em conjunto, né? Então, como eu falei da importância do sono, a gente sabe que durante o sono a gente produz o GH, que é o hormônio do crescimento. E esse hormônio do crescimento, ele tem como finalidade manter massa magra e acelerar também o metabolismo. Se eu não durmo bem, eu já tenho uma deficiência deste hormônio, ok? Entendi. Além desse processo de diminuição do GH, nós temos também a diminuição de um outro hormônio chamado leptina. O hormônio leptina, ele já tem como função diminuir a ingesta, diminuir a vontade de comer e aumentar o metabolismo. Então eu já vou ter diminuição do GH e diminuição da leptina. Além desses fatores, a falta de sono, a privação do sono, ele faz como se eu estivesse numa situação de estresse. Então aumenta um outro hormônio chamado cortisol, que a gente conhece bem, que desencadeia outras situações que aumentam ainda a minha avidez pela comida. Então o que eu vou ter? Um paciente com aumento estressado, um paciente mais faminto, com metabolismo mais lento, tudo isso colaborando para manter o peso mais alto.
Tá. E para manter o equilíbrio de todos esses hormônios que a gente não conhece, que só a senhora conhece realmente, o que eu faço para poder conseguir manter esse equilíbrio, doutora? Tá. Essa engrenagem, tudo funcionando. Lembra que eu falei que no início a gente precisa desinflamar o intestino? Sim. Então, uma dessas partes, né, é a dieta anti-inflamatória, né, onde essa dieta ela tem um equilíbrio nos nutrientes, né, nos macronutrientes. Ela tem um equilíbrio na proporção de proteínas, gorduras e carboidratos. Mas por que isso? Isso porque geralmente o aumento do tecido gorduroso está associado ao que a gente chama de resistência à insulina, tá? O que é insulina? A insulina é um hormônio que tem a função de tirar o açúcar do sangue. Mas ela faz isso de que forma? Estocando esse açúcar em forma de gordura no tecido adiposo. Então eu tenho que diminuir essa resistência insulínica. Como que eu diminuo a resistência insulínica? Equilibrando a quantidade de nutrientes. Então, através de uma nutrição anti-inflamatória. Doutora, a senhora falou da situação ali da insulina, enfim, a gente vê muita gente no processo de emagrecimento recorrendo a medicamentos. Sim. Como que a senhora vê todo esse processo aí? Cleide, existem algumas situações que são necessárias sim. É diferente de um paciente, por exemplo, ele sempre foi magro, né? Ou sempre teve um peso adequado e foi viajar, foi fazer um intercâmbio, casou, né? E começou a engordar no último ano ou nos últimos 2 anos ou pós-pandemia. Então, é um paciente que ele tá com sobrepeso num curto espaço de tempo. É diferente daquele paciente que já vem com uma obesidade desde a infância ou desde a adolescência ou há muito tempo. Então, esse paciente, ele precisa sim de um suporte medicamentoso. Muitas vezes é necessário a medicação. Sim. Tá? E não é, às vezes, com monoterapia. O que é monoterapia? Com o uso de apenas um medicamento. Às vezes a gente tem que fazer uso de um arsenal de medicamentos para poder chegar ao resultado desejado. Mas sempre com acompanhamento médico, né, doutora? Com acompanhamento médico, com doses preconizadas, personalizadas para aquela situação. Porque a gente tem visto aí uma forma muito grande e até mesmo leviana, né, do consumo desses medicamentos que vendem sem receita, que não tem um acompanhamento médico. Então, tudo isso também pode influenciar um efeito contrário, não é, doutora? Ou não? Esse pouco tempo que eu falei aqui, você pode perceber que quando a gente fala de um hormônio, um vai puxando o outro, né? Sim. Então, se eu estou usando uma medicação que eu não sei quais são os efeitos colaterais dela, eu não estou atrapalhando só aquele sistema que eu estou atuando diretamente. Eu posso estar trazendo consequências negativas para uma cascata de hormônios, tá? Que estão interligados e que eu não sei manejar. Sim, porque não tem acompanhamento médico. Exatamente. Doutora, muito obrigada. Eu ficaria horas falando com a senhora sobre esse tema, porque é um tema que é do meu interesse, é do interesse da pessoa que está assistindo em casa, porque a gente sabe, todo mundo passa por uma situação ali, queria perder uns quilinhos, como que eu consigo? Porque a gente vê na internet um monte de gente falando várias situações ali, mas o importante mesmo é a gente procurar um especialista, procurar um médico, para a gente poder realmente saber ali que os hormônios estão diretamente ligados no processo de emagrecimento. Com certeza, né? Eu só falei um pedacinho deles, né? Ainda não falei tireoide, não falei de um monte de coisa. A gente precisa voltar para poder falar mais sobre esse assunto e esclarecer as dúvidas também do pessoal de casa. É isso, obrigada. Eu que agradeço. Na terça-feira que vem a gente volta com mais saúde para você. Mais saúde. Apoio Saúde Livre Vacinas Cuiabá. Cuidando da sua saúde através da prevenção.